Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rojas, sou ator, iluminador, professor de teatro. E hoje vamos falar sobre 3 mesas de iluminação que você precisa conhecer. A ideia desse vídeo é poder contribuir para você que tá no meio do teatro ou de trabalhar com essas áreas, né, culturais assim, para você conhecer, pelo menos saber que existem essas 3 mesas de iluminação, controladoras de iluminação, que são, todas elas que eu vou falar são digitais e todas elas são fáceis tecnicamente de se encontrar por aí, ou em show, eventos em geral, teatro. É um espetáculo de dança. Vai ser num teatro, num auditório. Pode ser que você encontre alguma dessas mesas de iluminação que eu tô falando. E eu vou falar também o para que eu acho que elas, ou que eu já vi elas funcionando mais legal ou não. Primeira que eu vou falar é a controladora DMX. Tem várias, de várias marcas. Acho que ela nem tem uma patente específica X, tipo, que é original de tal empresa. Controladora DMX, no caso, são umas controladorinhas pretas, normalmente pequenininhas assim, e apesar de ser uma mesa digital, a controladora DMX que eu estou me referindo, você não tem como gravar, né, ou fazer o patch ali como aparelho. Você não consegue pegar um refletor e colocar de formato aparelho, tá? Se quiserem saber mais a fundo o que é isso, comenta aqui como que faz patch de aparelho. O que eu queria falar você então sempre trabalha como dimmer, assim, se um LED tem tantos canais, aí você vai usar numa controladora dessa, você vai ter que ver lá que o 1 é o primeiro canal, 2, não sei o que, e normalmente essas controladoras elas têm o quê? 8 faderzinhos, 8 botõezinhos para você subir ali, aumentar a potência, diminuir, e são 2 páginas normalmente. Então se você tem algum equipamento que são 16 canais, então você vai ter ali a página A e B lá, 1 e 2 ali, que você vai conseguir trabalhar lá, ou do 1 ao 8 e do 9 ao 16. Mas aí você tem essas 2 páginas para trabalhar ali com os canais dela. Se por acaso é um que tem mais canais, ele vai consumir mais do que essas 2 páginas, e aí você vai ter que apertar um outro botão para selecionar. Então ela tem uma certa dificuldade, na minha opinião, que eu acho que é um negócio que dificulta a operação e gravação, que é de você ter que ficar pulando para outro botão, para outro negócio, para poder voltar a página. Aí às vezes o dimmer é no 8 e daí o resto é lá no 1, 2, 3. Aí você tem que ficar voltando nessa coisa ali. Ela tem um banco com 8 cenas e aí você consegue mudar página de banco. Ou seja, gravou 8 cenas, apertou para subir de página, a página 2 tem mais 8. Você consegue fazer muita cena com ela, mas eu acho que essa mesinha ela não é tão legal para teatro, por exemplo, que você precisa, se eu quiser diminuir a potência, se quiser voltar, se quiser fazer isso, tirar conforme o ator tá andando, eu vou tirando um pouco. Eu acho que ela não funciona muito legal para isso. Ela funciona para, sei lá, baladinha pequena, festinhas pequenas, um auditório que tem uma coisa simples ou outra, é só um LEDzinho aqui, outro ali, coisas mais assim, ou luzes que eu vou deixar mais estático, ou que vão ter mudanças bem pequenas, principalmente por isso que eu citei assim, festinhas, coisas pequenas, né, ou auditórios que você não vai ter muita demanda de muitos equipamentos, muita coisa, não tem um pé direito muito alto, com muitos dimmer e LED e tudo mais. Então, essa controladora eu acho que funciona muito mais para esse tipo de coisa, e ela tem algumas possibilidades, algumas facilidades, mas enfim, é uma que vocês precisam saber que existem. Então, falar um pouco sobre a segunda mesa que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, que é a Volite Pérola principalmente, que é uma mesa de controle de iluminação digital,
que você encontra meio que facilmente em locadoras de equipamento de som e luz, de teatros até auditórios, você encontra ela meio facilmente. Ela é uma mesa que é boa para quando você já tem um pouco mais de equipamentos, ou até no caso de locadoras que trabalham com várias quantidades de equipamentos. Você consegue trabalhar com ela, mesmo ela sendo digital ali, né? Você consegue trabalhar ela tanto com equipamentos ali como dimmer, né? Sendo através de cada canal do equipamento. Ou você consegue também como aparelho, que é o que? Você daí diz lá para a mesa que tal canal é o vermelho, e daí você consegue fazer um comando diferente, sabe? Que daí você precisa ter um arquivo chamado personalidade, que é um jeito da mesa entender como que se configura os canais para aquele aparelho. E aí, isso que é você ter uma personalidade de um aparelho, e você ligar um patch, né, fazer ali a organização de um aparelho na sua mesa. Essa mesa, então, espero que a gente consiga mostrar uma foto, um vídeo, alguma coisa dela aqui. Mas aí você consegue ter um tanto de fader ali, de potenciômetro, onde você pode colocar lá a sua organização. Aqui vai acender geral, aqui vai acender só um foco, não sei o que. Você pode ir fazendo essa separação assim, que isso, né, é o patch. E aí você pode também usar isso para gravar cenas, uma composição, né, com coisas acendendo ao mesmo tempo e tal. Que aí você tem ali embaixo na Volite Pérola uma sequência de potenciômetros ali, são 15, e aí esses 15 correspondem a um rolo, que esse rolo ele vai do A até o J, e aí tem 3 páginas, digamos assim, de rolo. Faça as contas. 15 vezes 3 vezes do A até o J. É mais ou menos isso que você pode gravar de cenas na Volite Pérola. Porque aí também tem... Por que eu digo da Pérola? Porque a Pérola, ela é assim bem um básico, digamos, do Avolite, né, que a empresa criou ali, o jeito de organizar as coisas e tudo mais. E se você pega uma mini Avolite, digamos assim, né, uma Titan, você consegue se virar porque ela é bem parecida com a Avolite Pérola. E ela é menor, então algumas coisas mudam de lugar e tal, mas ela é um bom tanto parecida com o jeito de trabalhar com a Avolite Pérola. Se você pega uma Tiger Touch, que é uma versão para frente lá da Avolite Pérola, que tenha um visor ali, que você tem como deixar os grupos todos na tela, grupo de cor, grupo de gobo, posição, várias coisas que você consegue fazer ali. Você pode saber já mais ou menos o básico, como que intuitivamente vai ser o patch, algumas informações assim sobre a Tiger Touch, só por você lembrar da Pérola. Se eu não falei, a Volite Pérola eu acho que ela pode ser muito bem usada para teatro, é uma mesa muito boa para teatro, porque você consegue ter as coisas tudo na mão, você consegue ter a cena com fade, se eu quero que entre conforme o ator tá entrando, vai as luzes ficando mais forte. Se eu quero fazer isso voltar, vai menos, mais, consigo fazer tudo isso nessa mesa. Para shows também ela acaba sendo boa, porque você consegue fazer um tanto de programação legal. Para eventos em geral, auditórios, pode ser muito boa. Mas para o teatro eu acho que é uma das melhores opções para essa mesa ser usada. A última mesa que eu queria falar, que todo mundo precisa saber, vale a pena conhecer, pelo menos ter uma noção do que ela é, como que ela é, o que acontece, é a Gran MA2. Acho que agora já vai sair a 3, ou já saiu a 3 no caso. Mas a Gran MA, tá. A MA, dentro do universo dos operadores de luz, dos iluminadores, técnicos, a galera já conhece, já sabe o que é, ou já ouviu falar pelo menos. Se tem alguma chance de você operar luz na sua vida em algum momento, é bom você saber que existe a MA pelo menos. Por quê? Para você não ser pego totalmente de surpresa. Na MA, ela é muito mais no software. Por quê?
ela é uma mesa digital, mas ela é muito mais o software dela, porque tem muita gente que usa às vezes num computador, e aí por uma interface você conecta ali o cabo do MX lá, o cabo, né, de sinal, e aí controla pelo computador, ou você consegue fazer uma outra mesa funcionar quase que como um teclado para o software no computador, e aí na verdade você está usando a MA, mas ali é uma outra mesa. Você consegue, daí, se você tem contato com a mesa em si, aí sim você consegue ter ali os potenciômetros, só que ela tem, se eu não me engano, a versão da mesa mesmo, ela tem menos, por exemplo, faderzinho ali, né, potenciômetro, do que a Volite tem, por exemplo. Então, ela vai servir para você gravar cenas, gravar algumas coisas específicas ali, mas tem menos cenas, menos espaço de cenas, tecnicamente, em questão de fader, para você fácil ali na mão. A não ser que você tenha uma asa, né, que chama wing, que é só botão, só fader, assim. E aí você pode utilizar isso. Mas, por exemplo, digamos que você pegue essa mesa para operar num computador, que nem já aconteceu comigo. Então, você acaba tendo que precisar saber, assim, principalmente é possível colocar atalhos? É possível fazer isso, aquilo? Porque como ela é muito mais um software, tem muita coisa que é programável nela. Você consegue programar, igual tipo programação de computador mesmo? Isso. Consegue usar uma programação para ficar um atalho no espaço, ou se ela vai estar utilizando a mesa mesmo, para você programar ali qual cena que vai ser em cada botão, como que vai ser isso, como que é o patch dela. Às vezes você consegue mudar lá, se é um aparelho X, você consegue mudar os canais dele, a personalidade que eu mencionei no caso da Volite. Na MA você consegue alterar a personalidade, clonar, modificar, fazer várias coisinhas dentro ali do próprio software da mesa. Então ela é uma mesa muito boa para quando você tem, na minha opinião, um bom tempo de antecedência preparando o show que você vai fazer, ou a peça de teatro, e principalmente se a peça de teatro é bem marcadinha e tal, porque eu acho que ela é uma mesa muito melhor para essas programações mais complexas, com, por exemplo, timecode, que é uma programação de tempo, que você deixa tudo já alinhado, uma cena atrás da outra, quando começa, quando termina, não sei o que, você aperta um botão, tipo, go, e aí vai, toca ali o show, a peça, o que for, um atrás do outro. Ou você pode ir controlando só, pula de cena, não, volta, pula, coisas assim. Então, que para isso ela é muito boa. Eu, pelo menos pelo pouco que eu conheço da MA, ela tem uma grande potencialidade nisso, assim. E ela, para mim, eu acho que ela é muito boa para shows. E ela, por enquanto, não é uma mesa tão popular, por exemplo, com auditórios, teatros, coisas assim. Mas já tem algum ou outro teatro grande já colocando essa mesa, locadoras de equipamento já utilizando. Empresas de pequeno porte já é muito mais difícil, porque como é uma mesa também em lançamento, nova no mercado, é muito cara. Então, ainda é um tanto difícil de achar ela fisicamente ali nos teatros, nas locadoras e coisas assim. Mas muito iluminador, por exemplo, já tem ela como software no computador para conseguir programar os seus shows e daí ter ali como de repente operar através de uma interface que conecte o computador diretamente com a sua iluminação. Então, se você for operar, por exemplo, ou pode ter a chance pelo menos de operar, saiba que tem uma longa diferença entre uma controladora DMX, que eu citei, né, o que tem gente que chama de operator, um negócio assim. Tem uma longa distância entre essa, a Volite, e uma MA. E o que você consegue fazer de show, ou o quanto comporta de moving, não sei o que, LED, bababá, muitas coisas numa MA que você consegue fazer, planejar super. A MA, para você ter uma ideia, ela tem até como você ter uma visualização 3D do que você está fazendo. Você consegue ter toda uma análise disso ali, fazer vários tipos de combinações e grupos e gravações e tudo mais, programações 1000. Às vezes um show que precisa e que, né, tem que ser com uma MA porque muito complexo,
Se você for tentar fazer tudo para resolver numa operator, você até pode, né, ou numa controladora, você até pode conseguir fazer, mas assim, que tempo que você vai levar para fazer isso? Quantos canais que você vai precisar usar? Ela tem uma quantidade de universos que comporta, ou você vai usar alguma coisa que ajude você a fazer? É muito mais complexo daí de você resolver a relação de passar um show de uma para outra. E enquanto isso também tem, para que você vai usar a sua? É para fazer um mega show do, sei lá, DJ Michael Jackson, da Anitta, é um negócio assim, nesse nível de porte, tem que ser no mínimo de uma MA para, né, pelo menos ali para conseguir fazer. Ou, né, uma outra, mas que seja uma coisa que comporte um bom tanto de coisa assim. Você nunca vai ver alguém fazendo show lá, sei lá, Sandy Júnior com a controladorinha ali da MX. Não consegue, até por causa da quantidade de equipamentos e tudo mais. E aí tem a coisa também que, preciso fazer uma peça de teatro e aí vai ter uma cena, entra outra, não sei o que, preciso estar tudo meio na mão, às vezes a peça é meio improvisada ali. Aí, às vezes, eu acho que a saída melhor mesmo vai ser uma Avolite na sua mão. E, claro, se você não sabe operar e nunca teve contato com nenhuma mesa, talvez qualquer uma delas pode ser um desafio, mas aí vale a pena você ver o que está mais fácil para você ali com o técnico, a pessoa que vai te instruir a pegar a mesa. O que eu posso fazer? Como que grava nessa mesa? O que eu preciso saber de básico aí que você pode me ensinar já? Principalmente, eu vou precisar fazer o patch, ou vou precisar gravar cenas, onde que vai estar cada botão que eu vou ter que fazer para passar de uma cena para outra. São coisas que, às vezes, só você sabendo isso, você consegue operar qualquer uma dessas mesas. Claro, isso bem a grosso modo. Quer saber mais de alguma dessas coisas, de alguma dessas mesas? Querem, sei lá, que eu traga alguém para falar sobre isso? Comenta aí, segue a gente também no Instagram, já dá o joinha aí nesse vídeo e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.